Salve, salve, galera! Vamos ao item 13, tá? Mais uma vez, é muito importante, competência de área 5, voltada para o estudo da literatura brasileira, entendendo-a como um patrimônio, tá? Como uma herança que os autores deixaram para as futuras gerações. E a habilidade 15, que estabelece esse paralelo entre o contexto de produção e o texto. O simbolismo brasileiro, ok. Situado no final do século XIX, perfeito, e início do século XX. Tá ótimo. Todas as informações preciosas. Ficou à sombra do parnasianismo, isso é uma coisa nova, né? Então, simbolismo 1, situado no final do século XIX, 2, início do século XX, 3, ficou à sombra do parnasianismo, 4, uma informação valorosa, muito valorosa. Significa dizer que o simbolismo no Brasil praticamente não se desenvolveu, tendo em vista a grande fama e expressividade do parnasianismo por cá. E um dos reflexos do referido fato é o número limitado de autores. Quantos grandes autores do simbolismo no Brasil? 2. O Cruz de Souza, que é o iniciador e ao mesmo tempo consolidador, porque é o poeta mais importante, o Afonso de Guimarães. Então, realmente, número limitado, né? Além da consequente ausência de versatilidade nos escritos em geral. É verdade, não tem versatilidade, você não consegue identificar marcas particulares nas produções desses autores. O que você percebe é seguir o padrão composicional que era comum em toda a Europa, né? O padrão francês, de Stéphane Mallarmé, de Charles Baudelaire, então, os grandes autores simbolistas. Não existe uma versatilidade, ou seja, eu não olho para a produção do Cruz de Souza ou do Afonso de Guimarães e ando reconhecendo facilmente algumas marcas dos autores. Normalmente eles seguem um padrão composicional geral. Eu falei normalmente, mas é muito importante tomar cuidado. Contrariando tal expectativa, então isso é uma exceção. Tome cuidado. Em epífona, ok, é o título do texto, percebe-se o quê? Tem que ter alguma coisa singular, tá bom? Então vamos lá. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Quando os meus olhos semicerrados, já na agonia, quando os meus olhos quase fechados, já na agonia, não mais louvarem os vossos olhos, valei-me, Virgem Maria. Perfeito. Nossa Senhora, Virgem Maria, são expressões através da qual se pode fazer referência, são expressões através das quais se podem fazer referência à figura santa, que está no ideário cristão, mais especificamente no ideário católico. Ponto. O que a voz poética está dizendo? Quando os meus olhos semicerrados na agonia, ou seja, quando os meus olhos quase fechados na morte, na hora da morte, não mais louvarem os vossos olhos, valei-me, Virgem Maria, socorrei-me, Virgem Maria, quando estiver passando para o outro plano. Por entre escolhos, por entre sirtes, consolai os meus olhos tristes. Nossa Senhora, quando os meus braços não mais se erguerem já na agonia, agonia é um eufemismo, é uma forma suave de fazer referência à morte, né? Dá-me o auxílio dos vossos braços, valei-me, Virgem Maria. É interessante porque o poema Epífona é praticamente uma oração, uma súplica, né? É possível observar que a voz poética faz uma súplica à figura da Virgem Maria. Que elementos simbolistas são perceptíveis no texto? Bem, é possível identificar de cara um forte misticismo, religiosidade, que é marca característica do simbolismo. Porém, o misticismo presente no texto, que remete à ideia de transcendência, que é a ideia de passagem do plano material para o plano espiritual, que está diretamente relacionado à morte, está fundamentado em algo que não é característico do estilo, que é uma crença em uma determinada religião. Preste atenção no que vou dizer. Os simbolistas, eles estavam cansados da vida material, portanto, eles projetavam a ideia geral de religião como uma possibilidade de fuga de uma realidade latente. Eles viviam uma crise econômica e eles começaram a pensar no que as religiões, de uma maneira geral, universal, prometem. E o que elas prometem? Que após a vida difícil na Terra você vai para o céu. Ou seja, está falando de transcendência da alma. A grande questão é que no simbolismo não existe predileção por nenhuma religião. Nenhuma. Nem a religião católica, nem a religião protestante, nem Umbanda,
espiritismo, nenhuma. É a ideia geral das religiões, que é uma ideia de vida após a morte. Então veja, é curioso porque neste texto em particular, do Afonso de Guimarães, é possível identificar uma louvação ou glorificação de uma figura marcante da ideologia católica. E isso é singular, tá? Outro detalhe muito importante é a linguagem hermética, perceptível aqui no texto, sobretudo pela utilização de reticências. Outro detalhe interessante é a musicalidade, não é? Olhos, olhos, agonia, Maria, cirtes, tristes, braços, braços, agonia, Maria, ou seja, uma forte sonoridade, que é outra marca característica importante. Esses detalhes fazem toda a diferença na resolução. Vamos à letra A. Forte lirismo. O texto é lírico, sentimental e subjetivo? Esse lirismo, ele é incomum se tratando de construções simbolistas? Não. Então a letra A não serve. Abundância de recursos de som? Seguramente, seguramente. Se você continuar lendo o texto, você vai observar que para além das rimas, que constituem sonoridade, a presença de aliteração, repetição de sons de consoantes, assonância e sons vocálicos. Então, visivelmente, há uma abundância de recursos de som. Isso confere singularidade ao texto, torna diferente das demais construções simbolistas? Não, isso é típico do estilo. A seleção criteriosa de vocábulos litúrgicos, ou seja, a seleção criteriosa de palavras que remetem à dimensão religiosa. Sim, sim. Aí tem Nossa Senhora, Virgem Maria. Sim, tudo bem. Isso é incomum para o simbolismo? Não, 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 não. Não, no simbolismo é normal a seleção de vocábulos litúrgicos. Vocação ao misticismo de origem católica. Opa, meu filhote! Vocação ao misticismo geral, mas de origem católica, isso é uma singularidade. Isso é uma singularidade. Prática de linguagem marcada por símbolos, que é a linguagem hermética. Claro, isso é incomum no simbolismo? Não, isso é característico. Então, a nossa resposta é uma característica presente no texto que não configura a marca geral do simbolismo. É uma coisa particular, é uma opção do seu autor, que é o misticismo voltado para uma religião específica, nesse caso, o catolicismo. A resposta, portanto, letra D. Valeu, galera!